durante mais de 25 anos trabalhei com desenvolvimento humano. Eu brinco que eu sou coach da época que isso não era vergonhoso. E depois dessas 2 décadas estudando a história das pessoas e até ajudando elas a construírem suas próprias histórias, eu comecei a identificar que existiam momentos, turning points, momentos que a gente era chamado para uma mudança, uma tomada de decisão, uma nova forma de olhar. E eu acredito que isso acontece e nos dá a condição de mudar a nossa jornada, de mudar nosso caminho. Esse podcast é sobre isso, sobre pontos de virada em histórias de vidas incríveis que vocês vão encontrar por aqui. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu já conversei várias vezes, porque tem muito do meu universo, de empresa familiar, de liderança, de transformação. É o Pedro Vickbold. Ele é a 4ª geração da família Vickbold e vai contar um pouco pra gente essa história linda que ele está construindo com a família e na transformação da vida dele. Oi, Pedro. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem, mais uma. Mais um papo. Queria te agradecer pelo convite para a gente bater esse papo aqui super bacana aí sobre a minha trajetória. Bom, 85 anos de história da sua família, da marca. Eu vou começar te fazendo uma pergunta assim. Se tivesse um imigrante alemão chegando no Brasil, encontrasse com você e perguntasse o que é a Vickbold, o que você diria para ele? Vickbold é uma empresa super tradicional em termos de história, né? A gente tem 85 anos desde a nossa fundação. Ela foi fundada por imigrantes alemães que vieram para o Brasil numa época pré-Segunda Guerra Mundial, um momento bem conflituoso na Europa, e eles decidiram partir para um outro lugar para tentar a vida em condições melhores. Eram marceneiros de profissão, trabalhavam com madeira, e quando chegaram aqui encontraram um conterrâneo voltando para a Alemanha, que tinha uma padaria aqui no Brasil, chamava Padaria Alemanha, e nesse encontro, né, nesse encontro, esse conterrâneo, ele queria deixar a padaria com alguém, e os meus bisavós acabaram ficando com essa padaria e começaram a vender para as comunidades alemãs que estavam aqui no Brooklyn. Sempre focando muito em pão preto, pão de centeio, pão integral. E isso foi nosso DNA ao longo da história, né? A gente sempre foi muito pioneiro em lançamentos de produtos com foco em saudabilidade, com foco em produtos com farinha integral, com grãos. Então a Vickbold é isso, uma empresa que tem muitos anos de história, mas que está sempre inovando, sempre buscando aí o seu lugar pioneiro nesse mercado. Não, e é mesmo. Quando você fala de Vickbold, vem na minha cabeça pão com aqueles grãozinhos gostosos, sabe aquela sensação de comendo alguma coisa saudável? Vamos voltar no tempo, então. Vamos falar de você quando você era jovem. Me conta um pouco, assim, quem era o Pedro moleque, assim, jovem no começo da vida? Eu sempre fui viciado em futebol, né? Então eu era aquele garoto. Qual é o seu time? Eu sou corintiano. Eu ia pro prédio, assim, ficava jogando horas a fio de futebol, enfim, e é engraçado como isso acabou se tornando. Eu de fato jogava muito bem, assim, né, junto com meus amigos, e acabou se tornando um sonho, uma vontade de me tornar jogador de futebol. Sei. E eu acabei evoluindo bastante nesse sonho. Na época tinha o São Caetano, ainda um clube que ainda existe, mas que estava em bastante evidência. Foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores na época. E eu joguei nas categorias de base desse time. Caramba. Até os juniores. Eu quase me tornei jogador de futebol. E assim, eu saía da escola, ia direto pro treino todos os dias, fazia pré-temporada em janeiro, meus amigos todos viajando em férias ali, aquelas férias escolares que realmente eram para ser curtidas, e eu treinando e me dedicando ali para realizar um sonho que no fim acabou não acontecendo, mas que sem dúvida me trouxe muito aprendizado. Eu imagino. Muito bacana, assim, e já é um sonho ir parar numa categoria de base, né, porque sair da pelada do final de semana, da brincadeira, para uma coisa mais, uma experiência profissionalizante, né. E foi muito legal, porque, assim, quando você fala de um esporte coletivo, tem diversos aprendizados que você acaba levando para a vida. Então, não adianta eu estar no meu melhor dia se o time não tiver todo mundo focado no mesmo objetivo, né. Eu acho que eu, como adolescente, foi muito importante para lidar com a frustração de não conseguir realizar um sonho, né? Assim, isso também, a vida é cheia dessas frustrações, né? A gente, ao longo do tempo, passa por vários momentos assim. E eu acho que esse foi um primeiro impacto importante, assim, de tentar, de dar o meu melhor,
né? E de não conseguir realizar o sonho, e como é que a gente levanta a cabeça e parte para o próximo, né? Então, teve esse aspecto bem importante na minha vida, assim. E como é que era a sua relação com o negócio? Tinha treinamento para ir para a empresa? Seu pai levava vocês para a empresa? Como é que era essa relação? Meu pai tocava a empresa junto com meu tio na época, né? E ele sempre fez muita questão de nos envolver em pequenas tomadas de decisão enquanto adolescentes, né? Então ele levava, por exemplo, produtos para casa para que a gente pudesse degustar e dar uma opinião, meio que se sentir importante naquele processo de construção, né? E isso pra gente era super legal, porque né, a gente lia nosso sobrenome ali nas embalagens, né? E depois, quando vi o lançamento na gôndola, falava, nossa, eu participei disso de certa forma. Então, era uma delicadeza que ele trazia para o processo de nos envolver, que acabou sendo muito legal, assim, nessa construção. E aí, nas férias escolares, antes de começar a jogar futebol, eu ia passar um tempo lá com ele no departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, na época, eu lembro que a gente fez algumas barrinhas e eu ficava lá umas 2 horas por dia. Você gostava? Eu adorava. O Gabriel ia também, não? Meu irmão não ia. Meu irmão, ele tocava essa época, né? Ele tinha uma banda, então ele sempre teve esse lado artístico muito aflorado. Vocês devem estar reconhecendo que Vic Bold tem o Pedro e tem o Gabriel, que é o artista, que a gente vê muito, estava falando dele antes de começar aqui. Eu falo, é um caso interessante porque são 2 pessoas super com identidades próprias numa empresa de família que tem um sobrenome tão forte, né? Quando é que você foi parar nos negócios? Como é que foi isso? Meu pai faleceu em 2003, né? Eu tinha 15 anos, super novo. E logo depois disso, eu lidei com a frustração de não conseguir seguir a minha carreira no futebol como eu imaginava, né? E eu entrei na faculdade e fiz questão de me envolver ali no negócio, né? Entendi que seria importante, ao menos, conhecer como funcionava com mais profundidade, entender como que eram os processos, enfim. E aí negociei com a família de fazer um estágio durante um tempo assim que eu entrei na faculdade. Então comecei a estudar administração, fui diretamente fazer esse estágio e foi muito legal, porque eu fiquei 1 ano e meio rodando todos os departamentos da empresa. Então eu fiquei 6 meses operando máquina na produção, fiquei outros 3 meses abastecendo gôndola com promotores de vendas, todos os departamentos administrativos, e essa foi uma escola para mim, eu acho isso tão importante. Sensacional. Eu falo de empresa familiar, esse momento de você estar livre para navegar na empresa inteira, conhecer, saber, absorver a cultura nos pequenos detalhes, né? Muito bacana. Eu acho que você ganha aí nesse momento, além do conhecimento do negócio, né, dos processos, da cultura, de entender os bastidores de um negócio desse tamanho, você ganha muito respeito e identificação do time. E isso para mim foi fundamental, né? As pessoas olhavam e falavam, nossa, o dono aqui, o filho do dono tá operando máquina comigo, tá chegando aqui no horário, tá saindo no horário. E eu acho que foi muito importante para criar essa legitimidade, sabe? De chegar com total respeito das pessoas. A gente falar, tá aqui para contribuir, tá aqui para ajudar, sabe? Quando eu olho para trás, eu vejo que esse foi um passo muito legal, assim, nesse desenvolvimento. Muito bom. E aí você engatilhou? Como é que foi o começo para se tornar... começar a história de carreira lá mesmo, efetivamente? Depois desse 1 ano e meio, aí eu entrei num projeto específico da área de marketing, fiquei tocando produtos de parceiros, a gente tinha alguns produtos terceirizados, e aí comecei num processo de negociação com esses fornecedores, de ida ao mercado com esses produtos. Depois passei 1 ano no Rio de Janeiro fazendo um grande processo logístico de transformação. Então eu fui absorvendo responsabilidades aos poucos, né? E isso foi me trazendo também maturidade para entender o meu momento ali no negócio. Então foi bem bacana, assim, foi um desafio por vez, depois desse conhecimento prévio, que eu pude me identificar ali mesmo, como que eu poderia contribuir em cada uma das etapas, né? Quem estava na cadeira de CEO quando você estava vivendo isso? Eram meus tios. Era uma diretoria colegiada, meus 2 tios, um tio e uma tia, que tocavam a empresa na época e me deram todo o suporte aí para esse desenvolvimento. E quando é que você decide sair? Conta assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Esse plot twist que nós vamos contar já, mas você decide parar. Eu estava em 2011, eu tinha 23 para 24 anos, já estava desde 2005 na companhia, então 6 anos. E é engraçado, né? Porque
o jovem, ele normalmente tem, né, essa vontade de fazer, esse ímpeto, acho até falta de maturidade em muitos pontos, né? E eu entendi que não era o momento de estar ali. Eu tinha sempre muitas ideias e as coisas não caminhavam na velocidade que eu imaginava naturalmente, né? Depois eu fui entender que uma empresa desse tamanho, as coisas não se movimentam na velocidade que um jovem ali, ainda com nível de maturidade baixo, imagina. Então eu entendi que seria melhor eu dar um tempo, ter um aprendizado, ter um momento fora da companhia, para quem sabe voltar em um outro nível, em um outro momento, em uma outra consciência, para conseguir contribuir mais para o negócio. E é engraçado, Flávio, porque quando a gente fala de encontrar o nosso lugar e do nosso jeito, né? Nessa minha primeira passagem, o meu pai tinha uma presença muito forte na empresa, né? E meu pai tinha um perfil diferente do meu. Ele era muito firme, muito duro, muito assertivo. E eu sempre fui mais comunicador, negociador, né, articulador, junto com as frentes, muito de time. E ele era mais centralizador nas decisões. E as pessoas me cobravam ali de um garoto de 18 anos chegando na empresa de ter um perfil parecido com o dele. Exato. E eu sofri muito com isso, né? De me encontrar, poxa... Quem sou eu aqui nessa história? Como é que eu encontro o meu jeito de fazer? Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que sem autenticidade, de você conseguir colocar a sua potência de fato para fora, assim, com a sua verdade, é difícil você seguir o caminho. Eu né? falo, você realiza o sonho dos outros, né? Você começa a tentar cumprir um checklist, um padrão de expectativa numa figura que pensaram que você seria, né? Total. E aí eu acho que é só com consciência que você olha e fala, esse script não é para mim, né? A minha história é outra, eu vou escrever de outro jeito. Mas é incrível você ter tido a serenidade, talvez, assim, a maturidade de perceber essa pressão e reagir a isso, né? A falar, preciso pensar melhor isso, porque devia ser uma pressão muito grande, diária, né? Constante. Muito, muito, assim, de realmente as pessoas acharem que eu era uma continuidade do... Você parece fisicamente muito, com ele? muito. Eu lembro disso. Isso ajuda bastante. Essa contra-transferência. Com certeza. Então, assim, eu ter tomado essa decisão, acho que além dessas pequenas frustrações de velocidade e ritmo, né, da falta de maturidade, veio também um pouco isso. Falar, cara, não tô feliz aqui, porque talvez não seja meu jeito de fazer as coisas. Deixa eu me encontrar primeiro para depois conseguir contribuir de uma outra forma, né? E aí, o que você faz? Você sai e faz o quê? Eu saí para empreender. Eu tinha um conceito super legal de uns amigos que estavam trazendo para o Brasil uma marca de relógios, uma marca de relógios de madeira reutilizada, uma árvore era plantada a cada relógio vendido, um conceito super para frente, assim, de sustentabilidade. E que eu acho que foi uma aproximação muito legal com a sustentabilidade que eu acabei levando para minha carreira depois. E aí eu montei essa empresa com eles, coloquei aí em vários cantos do Brasil, a gente fez um trabalho super legal de distribuição, mas quando a gente fala um pouquinho de propósito também, né, eu nunca usei relógio, né? É uma bobagem. Continua sem. É uma bobagem, mas é verdade. E aí começou a não fazer muito sentido pra mim, né? Pô, tô vendendo um acessório que eu não uso. Pra mim, não, sabe? E acho que o conceito da sustentabilidade me segurou um tempo nisso, assim, mais até do que eu gostaria em termos de sentido mesmo, né? E aí em 2014 eu vendo a empresa, a gente conseguiu transferir a representação da marca para outros empresários, e aí eu entro naquele momento, né, já tive uma experiência grande na empresa familiar, já tive um empreendimento que deu certo, um empreendimento que deu certo, né? Talvez não como eu imaginava, né? Porque também as histórias de empreendedorismo todas são muito difíceis. Bonitas, mas são difíceis. Exatamente. Mas também de muito aprendizado. E aí eu me questiono bastante, né? E agora, né? Volto para a empresa, vou para o mercado, empreendo novamente. E aí que surge a ideia, acho que a melhor ideia que eu já tive na vida. O que aconteceu? Por que você está aqui? Vem contar. O que aconteceu nesse momento? Eu tava tomando banho, assim, né? Eu sou um cara que eu gosto de falar que sou muito intuitivo, né? Eu falo, as melhores ideias vêm do banho, eu tenho certeza. Não, eu tava ali tranquilo, de repente vem no meu ouvido assim, cara, vai viajar, vai se conhecer melhor, vai entender
quem é o Pedro de fato, qual que é a verdade do Pedro, para que você, cara, um dia consiga movimentar mais com a sua verdade, né? Com a sua autenticidade. E eu tinha acabado de casar, né? Convidei minha esposa, falei, e aí, você topa fazer uma aventura comigo, passar um ano viajando? Acho que super importante, né, Flávia, falar que a condição privilegiada de ter nascido numa família empresária, isso é condição aí que eu sempre abordo, né, não é, entendo perfeitamente que não é todo mundo que tem essa condição de parar por um ano, mas eu tive e decidi junto com ela. Valer, né, porque eu falo, a gente tem que legitimar também a nossa condição, né, fazer valer e usar isso a favor do mundo, e você usou depois, né, então... Mas é isso, acho que assim, usar isso para um processo muito importante de autoconhecimento, né? E que depois se transforma em transformação, é ótimo, mas se transforma em mudança, né? E aí a gente foi para 120 cidades, 37 países, 5 continentes, foi uma experiência... Incrível. Engrandecedora. Assim. Vai, conta as curiosidades que todo mundo tem, vai. Qual foi o lugar mais desafiador que você foi? Essas perguntas são as mais que eu mais recebi assim, ao longo da jornada. Mais desafiador e quais os lugares que eu mais gostei, né? As duas coisas que a gente vai querer saber. Assim, acho que o mais desafiador... Eu tive uma experiência na Etiópia em que a gente dormiu em cima de um vulcão em erupção na fronteira com a Eritreia. Meu na depressão de Danakil, um lugar super assim, inóspito e que a gente subiu o vulcão com seguranças com AK-47, pessoas locais, porque 2 anos antes alguns cientistas tinham sido assassinados por rebeldes da Eritreia, do país vizinho. E você escolheu fazer isso por quê? Aí é minha esposa, a gente vai se complementando, né? Eu tenho a maluquice, aventureira, muito aventureira, assim. Então ela ia pesquisando e tendo as ideias e eu ia junto, me jogando, e com muito mais medo que ela, fato. E essa experiência foi muito legal, assim, porque, cara, a gente olhava assim e via o vulcão em erupção, assim, calor acontecendo, louco, né? Caramba. Assim, foi muito legal. A gente dormiu lá em cima e desceu depois, no dia seguinte. Então essa foi uma experiência muito, muito marcante pra gente. É, né? Única, né? Única. E aí, quando a gente entra nos lugares que a gente mais gostou, é muito difícil definir, né? Cada viagem Cada lugar te dá um presente. E é engraçado... Como cada lugar te impacta naquele momento de um jeito diferente, né? Várias pessoas que eu converso sobre alguns lugares que eu curti, algumas pessoas não curtem tanto, e o contrário é verdadeiro. Poxa, você gostou desse lugar? Não, minha experiência não foi tão legal. Então, além de ser muito difícil ranquear, tem uma abordagem pessoal muito forte em cada um dos lugares. Eu gosto de separar em 3. Eu acho que a Etiópia foi o mais marcante em termos de visão de mundo. E é aquilo que a gente imagina, aquelas crianças frágeis, sem alimentação, as tribos, como é que é? É mesmo como a gente imagina? É um país que assim, é o berço do cristianismo, né? Tem uma questão religiosa muito forte. Ao norte do país, com essa região super inóspita da depressão de Danakil, que em termos de natureza é surreal. Único, né? Único, super único. O sul do país cheio de tribos, assim, com características totalmente diferentes entre elas, né? E a capital também, pujante, um monte de gente, assim, super... um lugar com bastante vida, assim, sabe, Flávia? Então foi um lugar bem impactante de vários mundos dentro de um único país, né? Eu acho que se fosse dentro desse ranking escolher um lugar para morar, talvez a Austrália. A Austrália tem um clima eu gosto também da Austrália, muito parecido com o Brasil. É o brasileiro... talvez um pouco mais educado, né? Não, é um lugar que se assemelha muito em termos de beleza natural com o Brasil, né? E é um lugar que dizem que são mercados testes para grandes empresas, né? Que querem lançar algum tipo de produto, enfim. Então, tem uma questão inovadora muito forte na Austrália. Puta, né? A parte de natureza é surreal, maravilhoso. Mas eu tenho grandes amigos australianos, eu brinco que também é o The Lost, né? Assim, porque também você acha bicho que nunca viu. É um grilo do tamanho de um cachorro, né? Uns negócios... Não, exato. É super diferente. Tem uma experiência também bem transformadora de contato com a natureza. E aí? Então, Austrália para morar? E acho que um terceiro país que me chamou muita atenção foi a Islândia.
também em beleza natural. Lindo. Parece que você tá assim, sabe, nos primórdios, assim, na era do gelo. A gente alugou um motorhome e deu a volta na ilha inteira, né? E foi muito legal, porque você vai passando, de repente tem uma geleira do lado, de repente tem um arco-íris, de repente tem umas pedras que você nunca viu na vida. Você fala, meu, onde eu tô? Cores, As né? cores. Parece que você tá na lua. Exatamente. Então, foi bem impactante, assim, falar, não, meu, esse mundão aqui é geológico, sabe? Assim, é muito legal. Então, acho que foram os 3 países que me impactaram mais, assim, cada uma com uma característica diferente. Tem algum que você lembra, assim, de um recado, de uma experiência que você falou, nossa, isso mudou o meu jeito de pensar? Tem algum caso específico? Ou tudo, na verdade, mas imagino, tem uma passagem, alguma situação? Eu acho que assim, Flávia, quando eu volto, né, e foi um momento bem desafiador também voltar, né, que você volta com uma bagagem gigantesca, né, sabendo que o mundo é enorme, que tem muita gente por aí dando o seu melhor, né, querendo buscar seu caminho, querendo se encontrar. E aí você volta para um ambiente um pouquinho mais controlado ou mais conhecido, né? E você se questiona o tempo inteiro. Fala, meu, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo certo? E dentro desses pensamentos, um que me ajudou muito até hoje foi assim, cara, seja humilde. Porque tem as 120 cidades que você foi estão rolando agora sem você. Muito bom. Meu, todos os lugares que eu fui estão acontecendo agora sem mim. Então, apesar de nós, né? Você começa a entrar numa de, eu sou muito bom, ou eu estou fazendo isso. Cara, relaxa. Tá acontecendo. O mundo tá aí, sossega. Muito bom esse aprendizado. Então, foi uma grande reflexão que eu trouxe, assim, da viagem, sabe? Porque a sociedade meio que cobra isso, assim, né? De falar, pô, você assumiu a empresa muito novo, né? E tal. Pô, aí você sai numa matéria no jornal, fica... Toda vez que meu ego dá uma levantadinha, eu falo, meu, segura. Usa a potência, constrói, segue seu caminho, mas... Muito bom. No seu ritmo, sabe? Como é que foi a última parada para depois voltar? Já estava construindo a volta? Como é que foi esse retorno? A gente voltou sem planos. Sem planos, assim, do mesmo jeito que eu fui, né? Do questionamento do e agora, o que eu faço? Quando a gente voltou, foi exatamente a mesma coisa, assim, vamos respirar um pouco, entender, se colocar nesse papel de dúvidas, né? Muitas dúvidas. Eu acho que a gente volta com muito mais perguntas, né, do que a gente saiu. E aí, aos poucos, eu fui direcionando. A gente fez uma exposição, eu gosto muito de escrever, né, meu hobby, assim. E aí a gente fez uma exposição, minha esposa tirou fotos maravilhosas na viagem, a gente fez uma exposição de fotos e textos. Então, foi muito legal, foi um mini projeto no retorno, né, de falar, vamos registrar, isso, organizar e mostrar para as pessoas um pouquinho... Vocês não tinham filhos ainda, A gente não tinha, não, era só nós dois. E aí, foi super legal essa exposição. E aí chegou um momento que eu quis voltar para a companhia. Não foi assim uma escolha tão óbvia, Flávia. Eu voltei e a gente tinha acabado de fazer uma aquisição, a gente tinha acabado de comprar a Seven Boys. Tava um momento de 2015 para 2016, de macroambiente complexo. É engraçado no Brasil. Quando não. Quando não. Quando não. Acho que assim, a gente sempre vive macros ambientes. Mas feito uma aquisição significativa, né? No momento de impeachment, de governo em transição, um macroambiente extremamente conturbado, né? E aí a gente passou por algumas questões e a gente tinha colocado um CEO não familiar. Uhum. Eu não gosto de falar profissional porque a gente tá ralando. Eu acho que é injusto demais essa profissionalização. Profissional não. Não familiar. Não familiar, exatamente. A gente tinha colocado um CEO não familiar e aí a família decidiu voltar pro negócio. E nessa jornada eu falei, poxa, vou voltar também. E nem numa ideia de tanto continuidade, sabe? Foi mais no sentido, deixa eu contribuir para essa reversão, né? Vamos retomar o negócio. E aí, em determinado momento, saio novamente. Engraçado, acho que a viagem me trouxe um pouquinho isso, de planejar talvez... Menos. Na minha vida, pessoal, acho que no negócio, obviamente, a gente tem que planejar
para ter um norte, apesar de não adianta planejar muito, porque as coisas mudam muito rápido. Mas acho que na minha vida pessoal foi um pouco isso, falar assim, deixa eu voltar, deixa eu contribuir aqui no meu papel de, a gente contratou uma consultoria de reestruturação, foi um momento complexo, assim. E aí eu fui o responsável por essa reestruturação dentro da empresa, um dos responsáveis, né, meus tios como diretores e eu como um gerente de reestruturação. E aí a gente reverteu super rápido, foi um baita de um case, foi muito legal, assim. E aí eu continuei a jornada lá, fui ganhando... Tem uma história linda aí, né? Já são 8 anos de retorno. 8 anos e assim, à frente com inovação, com cases incríveis. Valia um podcast só para você contar das castanhas. Não, é uma história muito legal, muito legal. Eu acho que isso também foi muito bacana, Flávia, de voltar... dentro de todo esse processo, né, de conhecer muito lá fora, eu voltei encantado pelo Brasil, assim, de falar, cara, a beleza que eu vi, beleza natural, a gente tem aqui, a gente tem um povo trabalhador, a gente tem uma diversidade que é muito importante, né, para seguir adiante, só que a gente tem uma desigualdade social absurda. Gritante. E nesse momento, nesse processo, a gente não vai conseguir nunca seguir adiante com a potência que a gente tem se a gente não tratar isso, se a gente não lidar com isso, né? E aí quando eu volto para a empresa, eu volto muito focado em ter um papel de liderança que incluísse, né, esse processo de redução de desigualdade dentro da minha condução. E foi muito legal porque casou uma abordagem que a gente teve do Imaflora, que é uma ONG que trabalha há muito tempo na Amazônia, que procurava empresas que eram grandes compradoras de castanha para fazer um trabalho dentro das comunidades extrativistas. E a hora que eu... Casou tudo, não é possível, isso aqui é tudo que eu quero, maravilhoso, maravilhoso. Eu voltando com toda essa vontade de transformar, de contribuir, a gente como um grande comprador de castanha, sendo abordado aqui por uma ONG que trabalha lá e que está buscando parcerias de empresas. Falei, vambora, vamos fazer isso acontecer. E aí a gente começou a fazer parte de uma rede chamada Origens Brasil, que consiste na compra de produtos da floresta diretamente dos extrativistas. Deixando o dinheiro assim, na mão de quem de fato vai na floresta fazer o trabalho, né? Antigamente, essas pessoas tinham as castanhas compradas por regatões, pessoas que passavam ao longo dos rios fazendo meio que escambo com produtos industrializados, pegavam as castanhas e deixavam lá uma caixa de leite, alguma coisa assim. E o dinheiro de todo o trabalho, de todo o manejo, acabava não ficando na mão das pessoas corretas, né? Que iam lá mesmo. É um processo, assim, não é simples. E aí o Imaflora, junto com o Instituto Socioambiental, conseguiu organizar as pessoas lá em associações. E a gente consegue comprar agora as castanhas diretamente dessas associações a preços justos, enfim. Fora a capacidade de educar organizá-los para poderem receber, né? Quer dizer, desde ter um CNPJ para poder fornecer, tanta coisa que você é capaz de fazer para que eles sejam reconhecidos e recebam a condição necessária para viver. É muito lindo esse projeto. É mesmo. Muito. E o contrário é verdadeiro. O aprendizado que a gente tem com as pessoas que estão lá, um aprendizado de um conhecimento minucioso da floresta, de entender o que cada alimento ali consegue trazer de questões nutricionais. Cara, é um absurdo, assim. Eu sou apaixonado, eu falo com brilho no olho. Você levou as meninas já para a floresta? Ainda não. Então, preciso levar. Vamos falar isso um pouquinho para a gente ir fechando. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3 meninas. 3 meninas. 3 meninas. E como é que você imagina que você vai levar essas meninas a conhecer o mundo? Já parou para pensar? Nossa, nesse final de semana eu tava me questionando sobre... quando é que eu vou fazer uma viagem dessa com elas, né? Cara, eu tenho muita vontade, assim, de viajar e de passar um tempo fora com elas em algum momento, sabe? Porque eu entendo que foi muito transformador na minha vida. Mas elas são muito novinhas ainda, então deixa... Não, e tem uma idade que você compreende melhor, né? Sem dúvida. Eu tava contando que meu pai fatiou o mundo, levou a gente a conhecer o mundo dos 15 aos 25 anos. E com 15 eu já achava um horror, achava um saco, reclamava, não entendia o que ele estava me dando. E depois você entende que você está ganhando de presente o mundo, né? Você está ganhando perspectiva, você está ganhando visão. E acho que vocês serem pais que fizeram isso também
terem essa base para transmitir, né, de conhecimento do mundo, de naturalidade para as coisas. Eu acho que viajar, você entender outras culturas, te traz uma capacidade de empatia Total. incrível. Total. E eu acho que isso é uma característica da sua liderança, assim, de liderar entendendo o que está acontecendo dentro da empresa. Bom, para a gente ir fechando, eu tenho uma pergunta que eu tenho feito para todos. Mas antes eu vou fazer uma que eu vou fazer só para você, porque é de empresa familiar, eu não posso perder. Qual que é o legado que você quer deixar com a Wickbold para o mundo? Olha que pergunta. Pergunta seminário. Não, mas é uma pergunta excelente. Eu acho que assim, eu acho que isso que eu recebi dos meus antepassados, né, e é isso que eu quero deixar. Acho que são legados de valores, assim, né? A gente quando olha ali no mural da empresa e vê respeito às pessoas, cara, a gente respeita todo mundo, a gente respeita a individualidade de cada um. Isso é muito nítido lá dentro, a gente é reconhecido por isso. Então, hoje a empresa é um grande instrumento, né, para a gente transmitir esses valores, mas é passar para as próximas gerações exatamente isso. Um outro valor que a gente tem na parede, que tem no coração de cada um, é o paixão pelo que faz. Isso é incrível. Como uma grandíssima padaria, né? A gente faz pão. Cara, o pão, ele é um produto... É vida, né? É vida. Ele é um produto que você... né? As padarias, o padeiro acorda cedo, a padeira acorda cedo para fazer o pão. Então, tem essa questão de ser apaixonado por aquilo que faz. Eu lembro que meu pai, na época do futebol, ele não amava a ideia, né? Eu imagino. Ele não amava a ideia. Talvez por ele já ter algum tipo de plano pra mim. A gente, obviamente, minhas filhas... Hoje que a gente tem filhos, a gente sabe, né? Minhas filhas são muito pequenas ainda pra eu criar qualquer expectativa, mas eu sentia que eles tinha esse olhar pra mim, assim, de falar, pode ser um possível sucessor aqui. Uhum. E aí, quando eu jogava no São Caetano, era muito desgastante, ele virava pra mim e falava, cara, não importa o que você faça, dê o seu melhor. Você vai treinar, você vai se dedicar. Você vai jogar com garra, com raça, você vai dar o seu melhor. Então esse é um outro valor, né? Essa paixão pelo que a gente faz, essa vontade de fazer o nosso melhor, é um outro valor que a gente transmite para as próximas gerações e que a empresa é uma excelente ferramenta para multiplicar isso. Então acho que são alguns legados importantes, assim, sabe? E é muito bonito o que você está dizendo, porque você está dizendo o que você faz para dentro da empresa e o que faz para o mundo, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que não tem mais saída. Se não tem uma coerência entre o que você pratica dentro da organização e o que você oferece para o mundo, essa empresa tende sem dúvida, a ser incoerente. A coerência da Wickbold é uma coisa muito linda de ver, né? Assim, que vem dos seus valores, mas que se transmite dentro, pelo processo produtivo, a hora que você vai buscar as castanhas, pela proposta de valor da marca, assim, essa coerência é muito bonita, né? Eu acho que tem três públicos muito importantes que estão olhando essa coerência com muita intensidade, né? Primeiro é o colaborador, né? As pessoas que trabalham ali na empresa e que, cara, querem ter algum tipo de propósito, não querem só ir trabalhar, querem fazer seu melhor e precisam se identificar com aquilo que fazem, né? Se você for incoerente, essas pessoas não ficam, esquece. Verdade. Segundo, a consumidora, né? Que também, cada vez mais, né? Tá usando o seu ato de consumir ali como uma extensão dos seus valores, das suas atitudes. Então, também, se não tá seguindo muito a linha ali, coerente, você tem um problema com o consumidor. E o terceiro, o mercado financeiro, obviamente, que tem olhado as pautas ESG com um olhar muito importante, né? Então, eu gosto de falar isso. Se não por pureza de propósito, que é o ideal, que faça por inteligência. As companhias vão precisar se adequar a essa verdade absoluta aí na construção dos seus caminhos. Muito bom. Vou te fazer minha última pergunta que eu tenho feito para todos. O Pedro, de 15 anos, que queria jogar futebol, imaginava até onde você ia chegar? Tinha alguma ideia dentro de você que imaginava até onde você ia estar chegando conversando comigo agora? Não imaginava. Se eu te falar assim, foi uma trajetória totalmente construída, pensada, planejada. Eu acho que eu sempre tive muita abertura para entender
a minha intuição ali, entender os meus caminhos, para me escutar meu coração de fato, né? A gente acha isso um pouco clichê às vezes, mas é verdade, né? Quando você coloca a sua verdade, seu caminho meio que se abre, assim. Então, eu não imaginava, mas eu tive muita, acho que, habilidade de entender os momentos e de aproveitar as oportunidades, sabe? Eu acho que eu me preparei, e acho que esse preparo psicológico, emocional, de autoconhecimento, foi o que de fato fez a diferença para conseguir alcançar um cargo importante, enfim, liderar 3.000 pessoas aí nesse processo de continuidade da empresa. Então, não imaginava, sendo bem sincero, não imaginava. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu falo, a vida acontece para nós, né? Então a gente tem toda a chance de fazer novas escolhas e de ir transformando a nossa vida. E essa ideia de ter o ponto de virada é para a gente poder conversar que existem milhares de formas de ter esse ponto de virada na vida, e é o que você está dizendo, quanto mais consciente, quanto mais se autoconhecendo, quanto mais investindo em você mesmo, mais você vai fazendo da vida uma jornada linda, que nunca vai ser, eu imagino, não consigo imaginar que alguém consiga conceber a história inteira da sua própria vida. Então não se frustrar com esses sonhos que a gente às vezes traçou como a primeira hipótese, porque tem muita coisa pela frente, né? Sem dúvida. Pedro, muito obrigada. Adorei eu que agradeço. Sempre bom conversar com você. Obrigada. Espero que tenham gostado aí, que as pessoas possam ouvir. E, enfim, fico à disposição também para outras trocas. Um prazer estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Temos? Tem que gravar a abertura? Isso, precisa fazer só a cabeça da abertura, por favor. Então, vou olhar para cá, né?